Como uma simples xícara de café, ajudou a solucionar um mistério que permaneceu sem resposta por quase meio século. Ela e o marido haviam acabado de se casar e se mudaram para um novo apartamento. No entanto, ela começou a relatar que sentia estar constantemente sendo observada. Infelizmente, essa sensação não era fruto da imaginação. Ela realmente estava sendo vigiada e acabou tendo sua vida brutalmente tirada. Quase meio século depois, em 2022, a polícia finalmente encontrou quem era o responsável por esse crime. E acredite, uma xícara de café foi peça-chave para colocá-lo atrás das grades. Eu usou Notícias Labeiro, e esse é considerado por muitos anos o caso mais misterioso da cidade de Lancaster, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Lindy Sue Bickler, conhecida como Lindy, tinha apenas 19 anos quando se casou com Philip Bickler, de 24. Natural de Lancaster, Lindy nasceu em janeiro de 1956 e teve uma infância relativamente comum, apesar da separação dos pais quando ela tinha cerca de 6 anos. O que ninguém imaginava é que o homem responsável pela sua morte cresceu bem perto dela. Eles moravam a menos de 2 quilômetros de distância e até frequentaram a mesma escola. Mas esse detalhe só foi descoberto muitos anos depois. Na juventude, Lindy conheceu Philip, que era alguns anos mais velho. Eles se apaixonaram rapidamente e, em 1974, se casaram. Começaram a vida juntos em um pequeno apartamento no condomínio Spring Manor, no subúrbio de Lancaster. Philip conciliava a faculdade de artes com um emprego em uma locadora de carros, enquanto Lindy começou a trabalhar em uma floricultura próxima de casa em junho de 1975. A vida parecia estar seguindo o curso natural, mas Lindy frequentemente relatava aos familiares uma sensação incômoda, a de estar sendo observada, principalmente dentro do próprio apartamento. 2 tios, que moravam bem perto, confirmaram que ela se queixava disso com frequência. Ela chegou a contar que, em uma ocasião, viu um homem observando-a pela porta. Mesmo incomodada, a mudança não foi uma opção imediata, muito provavelmente por questões financeiras. Philip, inclusive, fazia alguns turnos mais longos para garantir uma renda melhor. E foi justamente em uma dessas noites que o pior aconteceu. Na noite de 5 de dezembro de 1975, Lindy estava sozinha em casa. Seus tios, preocupados com o medo constante dela, decidiram convidá-la para assistir a um jogo de basquete com eles. Ao chegarem no apartamento, estranharam que a porta estava aberta, algo totalmente fora do comum, principalmente considerando o quanto ela andava assustada. Ao entrarem, encontraram marcas de sangue no chão e nas paredes. Chamaram por Lindy, mas não houve resposta. Até que, infelizmente, se depararam com ela caída no chão, já sem vida, e com uma faca ainda cravada em seu corpo. Foi uma cena tão chocante que o próprio tio relatou nunca ter visto algo tão brutal, nem mesmo em filmes. A polícia foi imediatamente acionada e, após a perícia, foi constatado que Lindy havia sido atacada 19 vezes. Uma das facas pertencia à própria cozinha dela, e o agressor ainda enrolou um pano no cabo para não deixar impressões digitais. Havia também sinais de luta e uma pegada masculina no chão,
Apesar de todo o esforço da investigação na época, os recursos tecnológicos eram muito limitados. Nada foi roubado do apartamento, o que reforçava a tese de que não se tratava de um assalto, mas sim de alguém que já observava Lindy há algum tempo. Mais de 250 pessoas foram entrevistadas, incluindo o próprio marido, que foi rapidamente descartado como suspeito, já que estava no trabalho e tinha álibis sólidos. Com o tempo, o caso esfriou. Anos depois, em 1998, com os avanços na análise de DNA, uma amostra masculina foi extraída de uma peça de roupa íntima da vítima. Esse DNA foi incluído no Banco de Dados Nacional dos Estados Unidos em 2000, mas não houve nenhuma correspondência, o que indicava que o criminoso jamais havia sido preso ou registrado pela polícia. Durante as décadas seguintes, ocorreram outros crimes semelhantes na região, mas sem conexão direta com o caso de Lindy. Foi só em 2019 que a investigação ganhou um novo fôlego. A unidade de casos não resolvidos da polícia de Lancaster decidiu enviar a amostra de DNA para a Parabon Nanolabs, uma empresa especializada em genealogia genética. Através de análises avançadas, os especialistas traçaram a ancestralidade do suspeito, suas características físicas, como cor da pele, dos olhos e do cabelo, e até criaram imagens simuladas de como ele seria na juventude e na velhice. As buscas então se concentraram nas famílias da região com ascendência italiana. Entre mais de 2.500 pessoas analisadas, um nome chamou a atenção: David Sinopoli. E aqui entra a peça-chave de toda essa história. Em fevereiro de 2022, agentes acompanharam David até o Aeroporto Internacional da Filadélfia. Lá, após tomar um café, ele deixou sua xícara na mesa. Foi justamente essa xícara que forneceu a amostra de saliva necessária para confirmar, através do DNA, que ele era o responsável pelo assassinato de Lindy. A correspondência foi exata, tanto com o material genético coletado na cena do crime, quanto com o encontrado na roupa da vítima. David Sinopoli foi preso em casa, sem direito à fiança. No julgamento, que ocorreu em outubro de 2023, ele se declarou culpado, assumindo total responsabilidade pelo crime. Foi condenado a uma pena de 25 a 50 anos de prisão, o que, considerando sua idade, equivale praticamente a uma sentença de prisão perpétua. Sua família ficou em choque. Ele estava casado há 36 anos, tinha 3 filhos, e sua esposa declarou que jamais imaginou que ele fosse capaz de algo tão brutal. Já para os familiares de Lindy, especialmente seu meio-irmão, o sentimento foi de alívio. Depois de quase 5 décadas, a justiça finalmente foi feita graças aos avanços da tecnologia e, ironicamente, a uma simples xícara de café.